Por
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Senhor, o nosso pastor. Te agradecemos, Pai querido, porque somos ovelhas que têm um pastor que nos conduz a pastos verdejantes, águas tranquilas, pela iluminação do Espírito Santo para o entendimento da Tua palavra, a fim de que andemos sempre nos caminhos retos do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu juízo, pela Tua justiça, e porque o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos adotou e agora nos santifica para o dia em que o Senhor nos glorificará, juntamente com o nosso querido Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João. Aliás, a nossa próxima lição da Escola Bíblica Dominical é no Evangelho de João. Nós estamos terminando esse domingo agora que vem, a revista, conforme o nosso cronograma de estudo, a revista Harmonia dos Evangelhos, trimestral, estamos terminando, e vamos iniciar a revista que nos traz ensinamentos no Evangelho de João. As revistas já chegaram, domingo que vem a gente deve estar já distribuindo para os irmãos. Então nós vamos hoje falar no Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler dos versículos 1 a 14. Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 21, leremos de 1 a 14. Acompanhem, irmãos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram quem era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da praia, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Muito bem, irmãos. Então vamos ver nesse pequeno trecho aqui o que
que nós queremos frisar é isso, a presença e o poder de Jesus nas nossas vidas. Como isso é indispensável. Nós vamos ver o quanto nós precisamos dessa presença, considerando aqui os seus próprios discípulos, considerando uma experiência que os próprios discípulos que viveram com ele 3 anos tiveram. Esse é um relato que nós vemos dos seus discípulos de Jesus, totalmente atordoados, totalmente desapontados após a morte de Jesus, totalmente desorientados. E olhe que nós lemos aqui no versículo 14 que esta já era a 3ª vez que Jesus lhes aparecia. Como é que pode? Já era a 3ª vez que Jesus lhes aparecia e eles não reconheceram o Mestre. E não sabiam como agir sem a presença do Mestre com eles. Que coisa impressionante. Imagine nós. Então, irmão, vamos primeiro relembrar aqui quem eram esses discípulos. Esses aqui que estão tratando aqui, que trata aqui. Eles eram pescadores, que conheciam a sua função, a sua profissão. Eles conheciam o seu trabalho, era um trabalho tradicional que eles devem ter aprendido dos seus pais. João e André estavam lá, João e Tiago estavam lá com seu pai, cuidando da rede. Então eles eram pescadores de tradição. Eles conheciam aquilo. E não começaram a pescar naquele dia, não. Eles conheciam aquilo. Só que eles foram redirecionados. O Senhor Jesus lhes disse, olha, passou lá por eles, vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vocês não vão mais pescar peixe, vocês vão pescar agora homens. E esses homens deixaram a pesca. Eles deixaram o seu trabalho, como nós sabemos, para seguir Jesus. Passaram 3 anos acompanhando o Mestre e aprendendo com o Mestre, porque eles tinham uma unção e uma função, teriam uma unção e uma função de edificar a igreja, de pregar o evangelho no mundo todo, como Jesus disse. Então eles confiaram naquele homem que passou, que eles não sabiam nem quem era, e disse, sigam após mim, e foram. Porque quando Deus chama, que se é para ir, vai. Não tem conversa não. Eles foram, deixaram tudo. João deixou seu pai, João e Tiago deixaram o próprio pai ali na rede e foram embora, seguindo Jesus. Eles acreditaram, depois que Jesus começou a falar, depois que eles ouviram e eles sabiam que viria o Messias, depois que Jesus começou a fazer milagres, eles viram, esse é o Messias mesmo. Esse é o Messias mesmo, porque fazer isso que ele está fazendo só pode ser o profeta. Que profeta? O profeta prometido lá em Deuteronômio por Moisés. Suscitarei um outro profeta semelhante a ti, Moisés, do meio do povo. Só que ele não falará de si mesmo. Ele falará o que eu ordenar. A ele ouvi. Era esse o profeta. Chegou esse profeta. Todo mundo sabia que esse profeta viria. O povo de Israel. Só que eles entenderam, como nós já pregamos aqui nas pregações anteriores, eles entenderam que esse Messias, que quer dizer alguém com uma unção para salvar, eles achavam que esse Messias era alguém nos moldes de Davi, era alguém que ia nos salvar do jugo do Império Romano. Foi isso que eles entenderam. Por isso que os dois, exatamente João e Tiago, ou a mãe deles, um evangelho diz que foram eles, outro diz que foi a mãe dele, mas não importa quem foi que disse, o que importa é a pretensão dele. Senhor, quando estiver no teu reino, dá-nos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda. Não queria ser ministro da fazenda e o chefe da casa civil. Eles achavam que era mais ou menos assim que Jesus viria. Não entenderam. Eles de fato não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Então, como aquele homem que eles acreditaram ser o Messias morreu numa cruz, já pregamos sobre isso aqui, morreu numa cruz e foi embora. Eles até viram ele subir nas nuvens, mas não importa, a realidade é que nós ficamos sem pai nem mãe, como se diz agora aqui. Passamos 3 anos longe do nosso labor tradicional, que era a pesca, e agora? Vou pescar. Me resta agora pescar e voltar para o meu trabalho tradicional. Então vejam o desapontamento desses homens. A história que Lucas conta daqueles 2 no caminho de Emaús, totalmente desapontados.
E Jesus chegou a eles e disse: meus filhos, por que vocês estão com essa cara de enterro? Só tu não sabes o que aconteceu com o profeta? Totalmente desapontado, morreu. O nosso Messias que nós acreditamos, morreu. E viram Jesus subindo ao céu, mas assim mesmo nós ficamos agora aqui, sem nada. Vou pescar. E os outros disseram: vou contigo. Totalmente desorientados. Vamos voltar para a nossa vidinha cotidiana, agora sem a presença do nosso mestre, sem a presença do nosso Consolador. Era essa a realidade desses homens. Irmãos queridos, como nós precisamos da presença e do poder de Jesus nas nossas vidas. Vejam que até mesmo aqueles discípulos que haviam convivido com o Senhor Jesus durante 3 anos, dia e noite, agora, sem a presença de Jesus com eles, viam-se totalmente desorientados, de volta à sua atividade profissional, que eles conheciam tão bem, porém sem nenhum sucesso. Não deu mais certo o negócio. Não pegaram nenhum peixe, a noite toda. A noite toda. Não conseguiram pescar nenhum peixe, nem para eles mesmos comerem. Imagine para levar para suas famílias e até para venderem. Eles eram pescadores profissionais. Vejam o resultado da ausência de Jesus na vida de uma pessoa, do poder de Jesus na vida de uma pessoa. Jesus tinha dito para eles: esperem, fiquem quietos aí até descer o Espírito Santo. Jesus já tinha aparecido para ele 2 vezes. E eles não tinham entendido nada. De fato, eles só entenderam quando o Espírito Santo voltou. Irmãos, eu repito. O que vemos aqui, nesse relato, são homens praticamente sem forças para recomeçar a sua vida de onde eles tinham parado. A sua vida profissional. O Senhor Jesus, o Messias, havia morrido numa cruz. Tudo que eles imaginavam que o Messias era, não aconteceu, foi por água abaixo, e agora só lhes restava voltar para as suas atividades profissionais, depender deles mesmos, depender do seu trabalho, e não estava dando certo. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos desorientados, sozinhos, desanimados? Cadê Elô? Está lá para dentro, né? Elô está passando, digamos assim, por essa fase. Irmã Amália, há 1 ano atrás, passou por essa situação. Edna, há algum tempo atrás, parou por essa situação. Perdeu uma pessoa de quem a gente dependia. Não é que essa pessoa seja o meu sustento, mas eu dependo dela, é minha mãe, irmã Nina. É minha mãe, eu dependo dela. De repente você se vê sem essa mãe, sem essa pessoa de quem você dependia. Alguns dependem até financeiramente mesmo. E agora? E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Ou então um projeto de vida que não deu certo. Você investiu num projeto de vida e fracassou. Quebrou o seu negócio, quebrou o seu... Não deu certo. E agora? Como é que eu vou recomeçar? Ou então um fracasso nos estudos, na profissão, no trabalho. Ou então, uma realidade que nós conhecemos aqui na nossa igreja também, um cônjuge que não cumpre o seu papel. E o outro cônjuge, coitado, tem que se virar. E chega um ponto em que ele diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu estou desorientado, eu estou desapontado, eu estou desanimado. O que é que eu vou fazer? Ou então um filho desobediente que só nos dá trabalho. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse filho? Ou então um casamento desfeito. E agora? Nós temos aqui na igreja situação recente. E agora? O que é que eu vou fazer? Podemos dizer o nome sem nenhum problema, porque nós oramos por isso. Júnia, o marido resolveu deixá-la. E agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou tocar minha vida, pastor?
Eu sei o tanto que eu acompanhei Júnior nesse processo. Como é que eu vou tocar minha vida? Continue orando por ela está se recuperando. Vocês sabem, hoje de manhã esteve aqui, já dirigindo o seu carro. Graças a Deus, ela está vencendo, E vai vencer. E vai vencer. Então, irmãos, em casos como estes citados aqui, até por experiências nossas, a tendência é que nos sintamos sozinhos. Mesmo que o pastor acompanhe, mesmo que um presbítero acompanhe, mas a gente se sente só. Meu Deus, eu vou fazer o quê? Desapontado, desorientado, desconsolado, sem forças para reagir às vezes. Dá vontade de morrer, o que é que eu vou fazer? Pois os pobres dos discípulos estavam nessa situação. Nesses casos, onde é que eu vou encontrar consolo? Em Jesus. Em Jesus. Foi isso que aconteceu no caso daqueles discípulos. Quem poderia ajudá-los? Eles eram pescadores profissionais, eles sabiam o que estavam fazendo. E não deu certo, não pegaram nenhum peixe. Mesmo na sua profissão, que eles eram calejados. Quem vinha oferecer consolo a esses camaradas? Outro pescador? Por acaso, outro pescador vinha ajudá-los? O prefeito ia ajudá-los? Algum parente que ficou em casa chega lá, painho, cadê o peixe? Manhinha está esperando. Manhinha está esperando o peixe. E o pobre lá, meu filho, não pescamos nada. Quem poderia ajudá-los? Jesus, irmãos. No caso dos discípulos de Jesus, quem pode ajudar é Jesus. Mesmo naquela hora, depois de uma noite inteira de luta, final de madrugada, que diz que estava começando a clarear o dia, Jesus estava ali, na praia, provavelmente acocorado do lado do fogareiro lá que ele mesmo providenciou, para levar consolo e orientação para os seus discípulos. Versículos 3 e 4. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Totalmente desorientado, desanimado. Os outros disseram, nós também vamos. Não pescaram nada a noite toda. 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, olhando lá para eles e esperando por eles. Filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Vamos já falar isso. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Jesus sabia. Queridos, nós não podemos esquecer essa lição até aqui. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, como o hino que nós cantamos aqui, eu não sei se me sobrevirão dias bons ou maus. Eu só sei de uma coisa, Jesus está comigo. Então, quando tudo parece estar dando errado, e está mesmo, já que não dá nada certo na vida da gente. Quando imaginamos que não há ninguém ao nosso lado, e não é mesmo, porque aquela pessoa que você está tentando lhe consolar, na verdade não consola. Pois o Senhor Jesus está ali para nos consolar. E no nosso caso, usando pessoas. Usando um pastor, usando uma pessoa amiga. Jesus está ali do nosso lado para nos orientar. Como é? Vem um sussurro lá do além? Não, é através de um pastor, de um presbítero, de um irmão, de uma pessoa. É assim, ele está ali do nosso lado. Ele está ali do nosso lado. Para nos ajudar. Agora prestem atenção. Ajudar a quem? Aos seus discípulos. Então nós temos uma multidão de ditos irmãos dentro das igrejas que não são discípulos de Jesus, aí acham que isso é para eles. Não é. Não é para eles, não. É para os seus discípulos. Jesus não foi ajudar os outros pescadores que porventura estivessem na mesma situação deles, não. Ele foi ajudar os seus discípulos. Prestem atenção, irmãos. Como eu disse ainda agora, Jesus já sabia o que estava acontecendo com eles. Mas lhes perguntou, filhos,
tendes aí alguma coisa para comer? Versículo 5. Ou seja, Jesus quer que os seus discípulos lhe contem as suas dificuldades. Nós vemos no Velho Testamento todinho Deus dizendo isso. Uma irmã um dia aqui me ligou: pastor, Deus já sabe tudo que vai acontecer conosco e já. Então para que a gente ora? Eu respondi para ela: você sabe que Jesus era Deus, não sabe? Sei. Então para que ele orava? Porque ele estava aqui como homem e dependia totalmente de Deus. E tinha que contar para Deus as coisas. Ele tinha que conversar com Deus, tinha que buscar força em Deus. Mesmo sabendo que já estava tudo resolvido. Então Jesus sabia. Tem alguma coisa para comer aí? Não, não temos. Jesus quer que nós lhe contemos as nossas dificuldades. Ele quer que nós dependamos da sua providência. É isso que ele disse: se vocês não se tornarem como uma criança, alguém que depende totalmente do seu pai, alguém que confia totalmente na providência do seu pai, vocês não entrarão no reino de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, em qualquer situação, especialmente nas situações em que nós estamos perturbados, como esses discípulos estavam, nós precisamos orar sem cessar. Orar sem cessar em qualquer situação, mas especialmente nessa em que nós nos encontramos perturbados, sem um norte definido, sem uma orientação de meu Senhor, me orienta, me ajuda. Aí depois que eles disseram para o Senhor com aquela cara de desapontamento: não temos nada aqui para comer. Como é que pode? Pescadores profissionais, experientes, passar a noite inteira pescando, chegar na beira da praia e não ter nada para comer. Aí Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Versículo 6. Ora, irmãos, eu já disse, aqueles pescadores eram profissionais. Eles conheciam do seu ofício. Eles já haviam trabalhado a noite toda. Certamente já haviam lançado a rede para tudo quanto é lado, direita, esquerda, frente, traseira, de banda, de lado, de tudo quanto é jeito. E não acharam nenhum peixe. Mas, como o texto nos mostra, eles estavam trabalhando até aquele momento sem a presença e sem a orientação e sem o poder de Jesus. Por isso não dava certo. Aquele discípulo, repito, conforme a sua experiência, conforme o seu conhecimento de pesca, aborrecidos ao final de uma noite de pesca, chegar perto da praia e um sujeito que eles não reconheceram que era Jesus dizer: lancem a rede do lado direito. Caramba, isso era para esses caras soltar os cachorros em cima dele. Tá pensando o quê, rapaz? Como a gente diz aqui na... Tá pensando o quê? Tu quer ensinar para nossa vigário, é? Era só o que faltava. Eu já lancei a direita, a esquerda, para trás, para frente, para tudo. Quem é você? O que é que você entende de pesca? Mas não, irmãos. Mas não. O texto nos mostra que eles simplesmente obedeceram. Então o trabalho deles, que até então não havia dado certo, lançaram até a direita, a esquerda. Só que o Senhor Jesus é Senhor dos peixes. É Senhor do mar. É Senhor da pesca. Lancem à direita. E eles obedeceram. Eu acho interessante esse relato aqui. Eles obedeceram. Sem reconhecer a Jesus, eles obedeceram. Como quem diz assim: vamos lançar, não custa nada. Vamos lançar. Se for o caso, um cara que já está pescador profissional, a noite toda pescando, não pescou nada, chega na beira da praia, já voltando da pesca malfadada, aí o rapaz joga à direita. Como quem diz assim: rapaz, vamos jogar. Eles não reconheceram Jesus. Então eles não obedeceram Jesus, digamos assim. Eles obedeceram aquele estranho que eles não reconheceram. Vamos lançar a rede. O cidadão aí está dizendo para lançar, vamos lançar. E então, quando eles obedeceram à voz do Senhor, mesmo sem ter reconhecido o Senhor, já não podiam
puxar a rede com tanto peixe. Irmãos, vamos prestar atenção nesse pedacinho aqui. De novo, quantas vezes isso não acontece conosco? Tentamos, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com as nossas possibilidades, e nada dá certo. As coisas vão de mal a pior lá em casa, as coisas vão de mal a pior nos meus negócios, as coisas vão de mal a pior nos meus estudos. Meu bichinho, você está agindo segundo as ordens do Senhor? Não, pastor, então é por isso que não dá certo. Lutamos com os nossos cônjuges, lutamos com os nossos filhos, lutamos com os nossos pais, lutamos com os nossos patrões, lutamos com os nossos empregados. Nos esforçamos de todo jeito e o negócio não dá certo. E por que não dá certo? Porque estamos distantes da presença de Jesus e não contamos com o seu poder. Pura e simplesmente. Portanto, meus irmãos queridos, você está desorientado, essa conversinha aqui está batendo em cima de você. Você está desapontado com o seu casamento. Você está desapontado com o seu trabalho. Você está desapontado com os seus estudos. Você está desapontado com o rumo que os seus filhos estão dando à sua vida. Que tal ouvir a orientação do Senhor Jesus? Faça assim. Eu já deixei tudo escrito aqui como é para você fazer. Eu bato nisso aqui há 9 anos. E vejo as famílias dando errado, e aumentando o erro, e aumentando o erro, e aumentando o erro, e vai aumentar cada vez mais. Porque as famílias estão sendo conduzidas sem a presença de Jesus e sem o poder de Jesus, através da sua palavra de orientação. E muitas pessoas podem argumentar, e até argumentam, mas pastor, eu faço tudo. Eu faço tudo. É até possível que faça. O jovem rico também disse, eu faço tudo. A Jesus, eu faço tudo. Eu já cumpro a lei. Só que faltava você cumprir o que eu estou dizendo. Ainda falta você fazer o que eu estou dizendo. Vá, venda tudo e volte. O rapaz disse, essa parte eu não quero não. Então os irmãos que dizem, eu faço tudo. Sim, você só não faz o que Jesus mandou. Você até faz tudo, pelas suas forças, pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento. Vai dar errado. Como está dando. Faça como Jesus mandou. Joga à direita. Joga a rede à direita. Olha, irmãos, saibam com certeza absoluta, sem a presença e sem o poder de Jesus nas suas vidas, não vai dar certo. A vida vai continuar uma desgraça, a família uma desgraça cada vez maior, os filhos terríveis cada vez mais. E Lô estava me contando ainda agora de uma pessoa que ela conhece que mataram um filho agora há poucos dias. E há algum tempo atrás já haviam matado o outro. E o outro está jurado de morte. Por quê? Porque vivem na marginalidade, vivem em drogas e não sei o quê. Não tem como evitar, vai acontecer isso. Aí o pai já quer vingar o que mataram um dia desse. E pronto, agora vão matar o pai também. Não tem jeito. Olha, irmãos, sem a presença de Jesus, apenas com os nossos dons e talentos, que detalhes, são de Deus, é Deus quem nos dá. Mas se nós formos usar esses dons e talentos que Ele mesmo nos dá, sem a orientação dEle, vai dar errado. Observe que a coisa só deu certo para esses pescadores que já usavam o seu conhecimento, os seus dons e talentos no segmento da pesca. Eles estavam usando tudo direitinho e não deu certo. Só deu certo quando Jesus disse, façam assim, vai dar certo.
E deu certo. Agora observe um detalhe que a gente lendo aqui, a gente passa por cima às vezes e tal e não percebe. Quando eles obedeceram Jesus, eles ainda não haviam reconhecido que era Jesus. Imagine nós que temos a orientação, nós não temos. A condição que esses camaradas tiveram lá, eles não reconheceram Jesus. Jesus, várias vezes que ele apareceu, as pessoas não o reconheceram. Os discípulos do caminho de Emaús também não o reconheceram. Havia alguma coisa diferente de Jesus, ou ele mesmo apareceu nessa circunstância sem se dar a conhecer pelos propósitos dele. Mas o fato é que eles não reconheceram. A mulher, quando chegou lá, também não reconheceu. Madalena não reconheceu. Então, nós temos essa... Não sei por que não reconheceram. Se é porque ele estava irreconhecível ou porque ele mesmo não se deu a conhecer segundo os seus propósitos. Mas o fato é que não reconheceram. Nós não temos isso. Se nós realmente somos discípulos de Jesus, não há como não reconhecer a sua voz. Ele disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me seguem. Então eu tenho batido aqui, se você não conhece a voz de Jesus e não o segue, só tem uma explicação: você não é ovelha de Jesus. Então, irmão, nós estamos numa situação mais privilegiada do que aqueles discípulos. Nós não temos como não reconhecer Jesus, se é que nós somos discípulos. Eles eram discípulos de Jesus, sim, mas não reconheceram o Mestre. Para nós não há essa possibilidade. Se nós realmente somos discípulos, não há essa possibilidade. Então, observe, eu acho interessante isso. Eles obedeceram ao Mestre sem tê-lo conhecido. Mas obedeceram. Como eu já disse, quem sabe eles não pensaram, vamos jogar, não custa nada. Eu já vi pastor pregando nisso aqui mesmo. E na sua pregação ele dizia, mestre, já fizemos de tudo e não pescamos nada. Mas, diante da tua palavra, vamos lançar as redes. Não tem isso na Bíblia. Aqui está dizendo que eles não reconheceram Jesus. É isso que está dizendo aqui. Mas assim mesmo eles obedeceram. E deu certo. Então eu acho interessante, irmãos, muito interessante. Vejam a importância da obediência. Meninos, que eu falo tanto sobre isso todo domingo, em toda oportunidade que eu tenho quando eu estou com eles. Vejam a importância da obediência. Vai dar certo. Vai dar certo. Porque obedeceram naquela circunstância, mesmo sem ter reconhecido o Senhor, foram abençoados pelo Senhor com uma pesca tão maravilhosa. Mas ainda há um outro detalhezinho aqui que a gente enxerga acerca dessa maravilhosa provisão de Deus na vida dos seus servos. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Então vejam que aos seus discípulos o Senhor providencia e provê de todo jeito. Mesmo antes deles pescarem, Jesus já estava lá na praia com peixe na brasa e com pão. Não foi dos peixes dele. Depois foi que Jesus disse, traga algum desses peixes que vocês pescaram aí. Isso aí já foi graça sobre graça. Quer dizer, a provisão para eles, Jesus já tinha ali. Já tinha pão e peixe ali já para eles comerem. Então Jesus arrumou, não interessa. O Senhor é Senhor de qualquer coisa. O fato é que Jesus já tinha comida esperando por eles ali. Já tem pão e já tem peixe. Mas tragam mais uns peixes desse aí que vocês pegaram agora. Que coisa impressionante, irmãos. A gente lê essas coisas e dificilmente atenta para um detalhezinho tão besta desse aqui. Então a provisão de Jesus para os seus discípulos vem de qualquer jeito. Vem de qualquer jeito. Eu gosto muito de dar graças na oração e dizer, Senhor, isso aqui é provisão tua. E às vezes eu fico pensando, como eu disse hoje de manhã na oração aí, irmãos, vocês sabem quantas pessoas estão envolvidas no almoço desse que a gente teve hoje aí? O camarada que plantou o feijão, o camarada que plantou o abacaxi, o que plantou a laranja, o que colheu, o que transportou, o que levou para a Ceasa, o que vendeu na Ceasa, o que da Ceasa vendeu para o supermercado que armazenou. Meu Deus do céu, tem uma infinidade de pessoas envolvidas para a gente ter um almoço desse aí.
lembra disso, na verdade não lembra disso. Só faz assim, obrigado por essa comida, não sei o quê. Sim, mas quantas pessoas Deus movimentou nesse mundo para eu ter essa comida aqui agora? Que coisa impressionante a provisão de Deus para as nossas vidas. Pois é, Jesus já estava lá com peixe e pão esperando por ele na beira da praia. Os peixes que eles pescaram foi um acréscimo da graça de Jesus para o seu alimento e para a provisão das suas famílias e até para venderem, se for o caso, que eles eram pescadores profissionais. Graça sobre graça. A provisão já estava ali, mas assim mesmo, venha mais. Os discípulos estavam desapontados, porque o nosso mestre morreu numa cruz, estavam desanimados. Vou pescar, me resta isso agora. Estavam desorientados, não pegamos peixe nenhum. Será que a gente desaprendeu o nosso ofício? Mas não deixaram de ser discípulos de Jesus. Discípulos eleitos e amados do Mestre. Por isso, Jesus foi ao seu encontro e colocou as coisas na perspectiva correta. Eu estou com vocês. Façam como eu mando. Que aí vai dar certo. Oh, meus queridos irmãos, prestem atenção. À luz desses ensinamentos tão simples, de uma experiência contada na Bíblia, passada pelos discípulos primeiros de Jesus, como eu estou dizendo que nessa situação aqui não reconheceram o Mestre, tinham um motivo para isso, ninguém sabe qual, mas nós não temos esse motivo, se é que nós somos discípulos mesmo, nós não temos como não reconhecer o nosso Mestre, eles tiveram. Então, à luz desses ensinamentos desse trecho, nós não podemos abrir mão da presença e do poder de Jesus em nossas vidas, e nós sabemos que essa presença e esse poder de Jesus em nossas vidas está na sua palavra. E de novo eu questiono, como questiono aqui quase todo domingo, por que os irmãos, boa parte da nossa igrejinha, não estão interessados no ensino da palavra? Que coisa terrível! Não podemos abrir mão da presença e do poder do Senhor em nossas vidas, e essa presença e esse poder está na sua palavra, está na sabedoria. Hoje de manhã eu estava falando com os meninos ali, Provérbios capítulo 8, eu sou a sabedoria, eu tenho a decisão correta, eu tenho os planos corretos, eu faço esses planos darem certo. É isso que nós estamos vendo aqui, nessa situação com esse discípulo. Nós não podemos, irmãos, especialmente quando nos sentimos desconsolados. Às vezes o irmão está desconsolado em casa por algum motivo, desanimado em casa por algum motivo, desorientado, aí é que ele não vem para a igreja. Não, porque... Homem, aí é que você tem que vir mesmo. Aí é que você tem que vir mesmo. E chama, peça algum irmão, peça ao pastor, peça um presbítero, pastor, eu estou desorientado, eu estou desconsolado, eu estou desanimado com o que está acontecendo lá na minha casa, na minha vida, no meu emprego, seja o que for. O pastor vai ter uma orientação bíblica para você, o irmão, o presbítero, alguém vai ter uma orientação bíblica para você. Aí é que você não pode faltar mesmo. Mas normalmente, quando o irmão está passando por problema, não sei o que, aí eu não vou para a igreja. Ele vai para onde? Para a reunião de oração abestalhada, pedir milagre. Irmãos, especialmente quando estivermos desconsolados, desanimados, desorientados, como esses discípulos estavam aqui, busquemos a presença e o poder do Senhor. Certamente Ele nos consolará. A palavra é que consola, está escrito na palavra, é Jesus. Certamente Ele nos orientará, é a palavra que orienta, a palavra diz isso para nós. Certamente Ele providenciará a orientação correta e Ele providenciará para que tenhamos a provisão que vem dEle, provisão necessária para que nós e os nossos dependentes vivamos neste mundo que está rigorosamente sob o controle de Deus. Ele providenciará o nosso almoço que tivemos hoje aqui.
Nós só precisamos fazer o que Ele manda e como Ele manda. Ele não diz lançar a rede em qualquer canto, lançar a rede à direita do barco. Jesus não dá um ensinamento assim para você decidir como é que você vai fazer esse ensinamento. Não, Ele dá o ensinamento e diz como é que você vai aplicar esse ensinamento na sua vida. Palavra, irmãos, palavra de Deus. Hoje de manhã, os meninos viram lá na sala, Dona Vilta, vou dizer agora, o amigo que Helder trouxe hoje aí, é budista e conhece a religião dele. Tentou me converter, para vocês terem uma ideia, o menino tentou me converter ali dentro. Então imagine se ele não vai converter Helder. É o amigo que está andando com Helder. Helder não tem a menor condição de explicar para ele o que é o Evangelho. Não tem a menor condição, mas ele tem toda a condição de explicar para Helder o que é o budismo. E convencer Helder de que o budismo é que vai levar você o nirvana, o conhecimento. Então tomem cuidado, irmãos, com os amigos dos filhos de vocês. Tomem cuidado. Porque depois de botar na cabeça do menino desse, fica complicado de tirar. Tomem cuidado. Então, se a gente for buscar a sabedoria na palavra de Deus, que foi o que eu estava ensinando para eles hoje de manhã lá, se a gente for buscar a sabedoria, nós vamos ter orientação. Nós vamos saber onde é que nós vamos jogar nossa rede. É à direita do barco. Eu vou saber como é que eu faço. Porque o Senhor nos dá essa orientação. Nós só precisamos, repito, nós só se somos discípulos, ouviremos a sua voz e o seguiremos. Isso quer dizer, nós vamos fazer o que Ele mandou e como Ele mandou. E é Ele mesmo, pelo seu Espírito, que vai nos dar força para entender a sua ordem, para entender como é que eu vou botar essa sua ordem em prática e para ter força para botar essa ordem em prática. É Ele mesmo. Só temos que nos submeter. Qual é a dificuldade, meus filhos? A dificuldade é essa, meu Senhor. Pois então faça assim, vai dar certo. Que Deus nos oriente, irmãos. Porque se nós somos seus discípulos, devemos estar atentos ao que Ele nos orienta na sua palavra. Que Deus nos abençoe e Ele mesmo aplique a sua doutrina aos nossos corações e Ele mesmo nos dê condição de andar de acordo com essa doutrina.